Muito bem, né? Chega de graça. Eu vou te mostrar agora como é que você trabalha aí com várias imagens dentro do programa. Então você tem algumas opções e essas opções são feitas para você abrir as imagens dentro do programa. Primeira e mais básica, você pode vir aqui ó, em File você vem em Open. Em Open você vai ter aí todas as pastas do seu computador, né? Ele vai te abrir aqui como se fosse o Windows Explorer, onde você pode ir até a pastinha que você queira das imagens. Então você pode clicar lá nas imagens que você quer. E para abrir uma imagem é simples, você clica numa imagem e dá um abrir e ele te abre essa imagem no Photoshop. Aqui em cima você vai conferir algumas informações, como por exemplo, qual o nome dessa imagem, tá, desse arquivo, a extensão dele, no caso é um JPG, e aqui do lado você tem algumas opções das cores dele e do canal de bits que ele está utilizando. Aqui você tem também a porcentagem de zoom, tá? Se eu aumentar um pouco o zoom, ó, chegar mais perto, ele vai falar que eu já estou no 100%. Se eu distanciar, ele vai falar que eu estou menos. Se você não sabe dar o zoom, né? Eu vou te explicar em vídeos posteriores. Isso aqui é só para você entender para que serve. Quer fechar a imagem? Clica aqui no X, ó. Cliquei no X. Outra maneira que é legal é a partir do mini bridge, tá? O mini bridge você pode clicar aqui numa imagem, tá? Se você quiser selecionar outra imagem, segura o Ctrl e clica nas outras que você quer. E eu posso clicar e arrastar essa imagem aqui, ó. Então ele já abre essas imagens aqui dentro do Photoshop. Eu vou minimizar aqui ó, o mini bridge, né? Vou clicar duas vezes no nome dele, ó. Ele foi ali para baixo. Então agora eu tenho 3 imagens, mas como é que eu faço para acessar essas benditas? Muito bem, por padrão o Photoshop deixa selecionado a última imagem que ele abriu, que é esse nome aqui, ó, Content Aware Movie Tool. Não esquente, eu deixei esses nomes para que eu possa me basear na hora que eu for mostrar alguns exemplos para você. Para trocar de imagem, simples, é só você clicar aqui em cima. Clique em cima e você vai trocar de imagem, para trabalhar numa imagem especificamente. Eu quero trabalhar no cachorro, clica aqui no nome do cachorro. Eu quero trabalhar no Content Aware Movie, clica no nome da imagem. E por aqui você consegue acessar essas imagens aí. Outra coisa bacana também, tá? Além de que dá para você fechar pelo X a imagem que você quer, é que você pode deixar essa imagem suspensa, ou seja, ela vai ficar em cima da outra. Eu posso clicar aqui ó, no nome da imagem que eu estou, clique e arrasta para fora. Tá vendo que ficou um painel suspenso? Ó? Eu vou soltar bem aqui. Soltei. Pronto. A minha imagem ficou suspensa. Então ela ficou na frente do outro. Eu posso fazer isso com quantas eu quiser. Eu posso clicar na segunda ó, e deixar suspensa. E na terceira, e se eu tivesse uma quarta, uma quinta, quantas eu quiser e em qual eu quiser. Só lembrando que quando eu movo essa imagem, ó, ela fica sobre todos os outros painéis. Outra maneira que você tem também é clicando né, no nome da imagem e arrastando aqui para cima. Ó. Ela volta a ficar no painel que já estava ali atrás. Ó. Outra coisa também é que eu posso criar um meio que, vamos dizer assim, um novo grupo de imagens. Eu posso clicar no nome da imagem aqui e arrastar em cima dessa janela que está suspensa. Então agora aqui que eu tenho, ó, eu tenho essa imagem suspensa, essa janela onde tem 2 imagens dentro dela. Com essas 2 imagens eu posso só clicar, tá? Clico no nome de quem eu quero trabalhar. Se você quiser, você pode arrastar ó, todo isso aqui para esse bloco, tá? E elas voltam para essa parte aqui. Muito bem, só questão de organização de janela. Eu sinceramente acho isso aqui meio chato, mas é bacana de você saber como que você move. Se você quiser também, você pode mexer na organização vamos dizer assim, na sequência das imagens que foram abertas. Por exemplo, eu estou com Content Aware Movie 2, Content Aware Movie, e eu tenho o cachorro. Eu posso clicar, por exemplo, do cachorro, arrastar para a esquerda e posicionar no meio delas, ou na esquerda aqui, ó. Eita, peraí que eu fiz uma besteira. Ou jogar para a esquerda. Então eu posso fazer isso para qualquer uma, se eu quiser trabalhar com organização. Outra coisa é aqui, ó, em Window, você tem Arrange. Em Arrange, você tem a maneira como você quer organizar essas imagens. Então eu tenho Tile ou Vertical, ele cria várias colunas de organização de imagem. Eu tenho Window, Arrange, Tile Horizontally, então todas ficam horizontais. Tenho Window, Arrange e eu tenho Two Up Horizontal, então eu tenho o que? Ele organiza 2 aqui em cima, ó, na horizontal e uma embaixo. Basicamente, é meio difícil dizer aí quais eu gosto, assim. Eu gosto muito desse Tile, tá? Eu acho bacana quando você quer trabalhar com um monte de imagens aí, do jeito que você quiser. Eu tenho também essa opção aqui, ó, Consolidate All Tabs,
Quando eu faço isso, ele volta a deixar todas juntas. Então eu uso bastante o Tile e o Consolidate aqui. Você tem também essa aqui, ó, Tree Up Stackled, né, que ele vai juntando aqui, coloca uma na esquerda e duas do lado. Se você abrir mais imagens, por exemplo, eu vim nessa imagem aqui, ó, eu posso clicar com o botão da direita, vou colocar, deixa eu subir mais um pouco para você ver, Open With, e vou colocar Photoshop. Quando eu coloco Photoshop, ó, ela foi acrescentada aqui. Se eu vim Window, Arrange, agora eu tenho essa opção, For Up. Então algumas opções dependem da quantidade de imagens que eu tenho. Se eu colocar For Up, ele vai acrescentar para mim aqui, ó, 4 telinhas com essas imagens. Ah, eu quero voltar ao que era. Vamos lá, Window, Arrange, e você tem aqui, ó, Consolidate All Tabs. Você tem algumas opções também, como Window, Arrange, você tem Tile. Quando eu coloco Tile, ele já organiza nessa sequência para mim. Deixa eu ver se tem mais alguma outra que é bacana. Você tem essa aqui também, ó, Float in Window, que eu clico, ele vai deixar flutuando essa imagem que estava selecionada. Ou eu posso vir também na opção Float All in Windows. E aí todas vão ficar flutuando. Quer reorganizar igual ao normal? Window, Arrange, você vai ter a opção aqui, cadê? Consolidate All Tabs. E aí todas elas ficam aqui de novo. Então são maneiras, tá, de você organizar as imagens aqui. Sinceramente, a gente vai trabalhar muito pouco nisso. É mais uma questão pessoal aí de quem trabalha com Photoshop, o que prefere, o que gosta, como que se sente melhor. Muito bom, sabendo essas organizações de imagem, eu vou te mostrar algumas opções de como que você trabalha numa imagem. Então eu vou vir no Mini Bridge de novo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, Reconnect, porque ele perdeu as opções. Você vai ver que quando eu clico em Reconnect, ele abre para mim o Bridge. Esse aqui é o Bridge, tá? Para trabalhar. O logo dele aqui no caso é um BR. Eu vou minimizar, porque eu só quero o Mini Bridge. Eu vou clicar aqui e arrastar uma outra imagem, tá? Eu vou clicar, por exemplo, nessa aqui do Landscape 3 ou Landscape 3. Vou clicar e arrastar e soltar aqui em cima. Cliquei nessa imagem, vou minimizar o Bridge clicando 2 vezes no nome dele. Para você trabalhar com a imagem, muito bem, você tem algumas opções como você pode vir e apertar Ctrl mais para aproximar da sua imagem, né? Ctrl menos para distanciar. Uma vez feito isso, se você aproximar muito e não estiver enxergando o que tem nas laterais, você pode segurar espaço e mover essa imagem para lá e para cá conforme você quiser. Então você clica e arrasta e vai movendo esse cara. Se muitas vezes você tiver distanciado muito, né, deu muitos Ctrl menos ou muitos Ctrl mais, aí você quer reajustar esta imagem ao tamanho que você tem para trabalhar aqui no Photoshop, você aperta Ctrl e aperta 0 e aí ele reajusta essa imagem aqui para você. Isso aí são atalhos, né? Maneiras de você trabalhar. Mas essas ferramentas estão aqui, ó. Você tem aqui a mãozinha, onde eu posso clicar, ó, e arrastar. Só lembrando que a mãozinha depende do zoom. Se eu tiver com a imagem já distante, a mãozinha não funciona. Ela só funciona a partir do momento que eu já não consigo ver alguma parte da imagem. Do lado eu tenho a lupinha, onde eu posso clicar para ir aproximando, ou seguro o Alt e clica para ir distanciando. Eu também tenho a opção de selecionar uma área, né, de dar um zoom numa área específica. Por exemplo, vamos vir aqui no Sol. Eu posso clicar e segurar com a ferramenta, ó, e ir arrastando. Ele vai aproximando de onde eu quero. Vou voltar aqui para você ver. Eu cliquei no Sol, segura, ó, e ele vai aproximando dele. Segura o Alt e aperta, ó, ele distancia para você suavemente. É muito lindo isso aqui, né? Muito lindo. Então você clicou e arrastou, ó, ele vai... na verdade tem várias opções. Se você clicar e segurar, ele vai indo aos poucos. Se você clicar e arrastar, ó, você já consegue controlar isso aqui de uma forma mais rápida. Outra opção também que tem, na verdade isso aí é mais usado para quem trabalha com ilustrações e tal, que é o meu caso, às vezes eu uso isso, que é a opção de rotação, né, de você rotacionar essa imagem como se ela fosse uma folha de papel em cima de uma mesa. Então aqui na mãozinha, ó, eu posso clicar e segurar, tá? Nessa ferramenta da mão aqui, ó, clique e segura, e eu tenho Hand Tool e eu tenho essa aqui, Rotate View Tool. Clica nela, o cursor vai mudar, ó, vai virar essa mãozinha com uma folhinha e uma setinha, e eu posso clicar e arrastar para mover, né, no caso para rotacionar essa imagem como eu quiser. Rotacionou como você quer? Solta. E aí você solta, ela fica naquela posição. E aí se você quiser dar um zoom,
ele dá um zoom normalmente aí com esta folha rotacionada. Ah, e já fiz o que eu queria, como é que eu faço para voltar ao que era? Clica com a ferramenta de rotação, clica aqui e arrasta. Ó. Enquanto você arrasta, você pode segurar o Shift no seu teclado. E aí ele vai fazendo de não sei em quantos graus, é de 15 em 15 graus ele vai rotacionando. Ó. Então eu posso deixar até a hora que essa seta aí dessa bússola fica para cima, ó, a vermelha. Pronto, ele zerou o grau. Se eu também tiver rotacionado muito, eu posso vir aqui em cima. Ó. Tem o Rotation Angle, onde eu posso colocar 0. Ou eu posso colocar aqui, ó, Reset View. Quando eu clico em Reset View, pronto, ele deixa bonitinho de novo. Essas são as opções para mexer com imagem, as mais usadas. Antigamente a gente clicava nessas barras aqui, ó, embaixo, né, para mexer, no caso, na horizontal, e nessa aqui do lado para mexer na vertical. Só que, sinceramente, era um saco, porque você tinha que ficar fazendo isso toda hora, e chegava uma hora que você ficava doido, né? Então, a partir do CS2, se eu não me engano, do CS, não, acho que foi CS2, eles começaram a fazer essas opções de você segurar o espaço e mover, o que era muito mais fácil, tá? Então são opções de você poder estar manipulando essa imagem. Só lembrando, isso serve para qualquer imagem que você abrir no Photoshop. Outra coisa que dá para você fazer também, né, é controlar algumas opções aqui de quando você está trabalhando nessa imagem, de como ela vai ser apresentada para quem estiver assistindo. Só vou fechar essa imagem aqui, vou clicar no mini grid e vou abrir uma outra imagem aqui, porque eu cansei daquela imagem. Vou arrastar essa aqui, tá? Muito bonito aqui essa casinha. Então, o que eu posso fazer? Aqui embaixo, ó, do lado esquerdo, debaixo desses dois quadradinhos onde tem as cores preto e branco, lógico que eu posso trocar a cor, tá? Mas o padrão é preto e branco. Aqui embaixo, ó, do lado direito, eu tenho algumas opções onde eu posso... Eita, peraí que eu cliquei e a telinha mudou. E não deu para você ver. Então aqui, ó, eu tenho algumas abinhas onde eu posso clicar. Quando eu clico nela, tá, e seguro aqui, ó, eu tenho algumas opções onde eu posso escolher o que eu quero. Então eu tenho o Standard, que é o básico, é a maneira como essa imagem tá. Eu tenho a opção Full Screen Mode with Menu Bar, onde eu clico, ó, você vai ver aqui que já preencheu a tela toda a minha imagem e aí eu consigo mover como eu quero. Você não está vendo aí porque o programa de captura que eu estou fazendo está selecionando uma área menor. Mas quando você fizer aí, você vai ver que os painéis ficam tudo bem para o lado do seu monitor. Você consegue mover aqui no meio. Deixa eu só voltar para o Standard. Muito bem. Vou clicar aqui e segurar. Eu tenho essa opção Full Screen. Quando eu clico em Full Screen, tá? Ele vai falar, olha, e no modo Full Screen, os painéis eles vão ficar escondidos, mas eles podem ser acessados do lado, que não sei o que lá. Então você pode marcar para ele Full Screen. Quando você faz isso, você vai ver que ele vai preencher aqui para você, ó, deixando tudo preto e só a imagem aparecendo. Se você quiser sair deste modo, você aperta F. Então quando você aperta F, né, F de faca, ele vai trocando para você algumas opções. Então, por exemplo, apertei F, pronto, ele veio para Full Mode with Menu Bar. Apertei F de novo, ele veio para Full Screen, não sei o que lá. Apertei F de novo, ele volta para o Standard. Então são algumas opções que você tem. Outra coisa que às vezes atrapalha muito as pessoas que mexem com o Photoshop é que em volta desta imagem que eu tenho aqui, ó, tá? Em volta desta imagem eu tenho uma pequena sombra, tá vendo? Que é como se fosse uma folha realmente aqui de papel na mesa, onde existe uma sombrinha em volta. Para tirar isso aqui, ó, a gente vai em Edit e a gente tem aquela abinha Preferências, lembra? Ou mais fácil, vamos segurar Ctrl e apertar K. Quando eu faço isso, ó, eu tenho, deixa eu ver o nome da abinha, aqui, ó, Interface, e eu tenho essas opções, Standard Screen Mode e Full Screen with Menus. O que acontece? Aqui, ó, eu tenho as cores, que são as cores default, eu posso escolher outras cores, tá? É para a cor do fundo, essa cor aqui, ó, em volta da imagem, é isso aí, isso aqui é onde eu mudo. Aqui eu tenho as opções de border, que borda que vai ter em volta da minha imagem. Então eu posso colocar None e posso colocar None nas duas. Quando eu dou OK, você vai ver que não existe mais aquela sombra em volta da imagem. Isso é muito pessoal. Eu, sinceramente, eu não lembro nem quando é que foi que o Photoshop começou com esse negócio de sombra em volta. E eu nunca me importei com isso. Até o fato de saber que eu podia tirar.
Então, quando eu soube que eu podia tirar, eu logo tirei esta sombra, porque muitas vezes ela atrapalha, tá? Então fica aí a seu critério. Se quiser tirar a sombra, tira. Se não quiser, não há problema nenhum. A gente segue o curso desta maneira. Nesse vídeo eu vou comentar com você algumas coisas para você entender aí, no caso do Photoshop, tá? De como ele funciona. Então eu queria comentar com você os tipos de imagem que a gente tem. Deixa eu só fazer um arquivo para você ter uma ideia. E eu queria dizer para você. Então vamos lá. A gente tem alguns formatos de imagem que a gente pode trabalhar quando a gente salva, tá? Dentro do Photoshop. Deixa eu só fazer aqui uma resenha rapidamente. Me perdoe por eu não ter feito isso antes, tá? Eu devia ter feito isso aqui antes, só que aí não deu para fazer. E eu estou fazendo agora, mas fique sossegado, vai dar para você entender o que eu estou falando. Então vamos lá, eu deixei aqui para você separado algumas coisas para você entender. Ó, aqui eu tenho algumas opções de quando eu salvo o arquivo de Photoshop, tá? Então o que acontece? Eu vou explicar para você como funcionam esses formatos. Eu tenho o formato PSD, que é o formato convencional. Por exemplo, eu acabei de criar um arquivo no Photoshop, você vai ver aqui em cima que o formato para ele ser salvo é PSD. PSD porque é o formato do Photoshop. Quando eu estou trabalhando com ele, eu tenho várias camadas e vários efeitos e tal. Se eu salvar um PSD, eu vou conseguir abrir esse PSD de novo e alterar o que eu quiser. Porque o programa, esse arquivo PSD, ele deixa tudo editável. Você também tem o PSB. O PSB ele é a mesma coisa praticamente que o PSD. A diferença é que ele é usado para arquivos maiores do que 2 GB. É para isso que serve esse PSB. Fora isso, você tem algumas outras opções que são imagens compactadas, ou seja, o PSD e o PSB, eles são formatos que a gente salva pelo Photoshop para a gente conseguir trabalhar com essa imagem depois. Então não são tamanhos leves, né? Às vezes o arquivo fica muito pesado. Quando a gente finaliza algumas opções, no caso para salvar o arquivo, a gente tem os formatos de compactação, porém não é editável. Então a gente tem o TIFF, o JPG e o GIF. Aí o que acontece? O TIFF ele deixa a imagem um pouco mais leve quando você salva, mas ele carrega algumas opções de edições, como se eu não me engano as camadas. Eu nunca uso muito o TIFF, tá? Eu uso geralmente o PSD e o JPG. O JPG a gente tem as opções de compactação, tá? Que na verdade ele pega a imagem, no caso que você tem, né? Deixa eu só colocar mais um outro nome aqui que eu estava quase esquecendo. O JPG ele vai pegar a sua imagem e transformar todas as camadas que você tiver no Photoshop em uma única imagem. Então ele serve para visualização, para isso serve o JPG. O JPG já é legal porque ele carrega a quantidade de cores que ele suporta é muito grande. Do lado de JPG você tem PNG, que tem uma qualidade semelhante de imagem, tá? Fica ali quase que a mesma coisa. A diferença do PNG para o JPG é que o PNG ele tem o canal alfa. O canal alfa, na verdade, para que ele serve? Ele serve para deixar transparente. Então vamos dizer às vezes que você salvou algum arquivo no Photoshop e você quer jogar aquele arquivo em cima de um outro arquivo e você tinha recortado a pessoa da foto. Você teria que salvar em PNG. O PNG carrega o canal de transparência. Você tem o GIF também, que sinceramente eu já nem sei mais se o pessoal está usando tanto o GIF assim. GIF era muito usado na época em que a gente tinha conexões de escadas de internet. E aí o que acontece? Era um formato leve, porém que não suportava muitas cores, mas ele tinha o apetrecho de que carregava uma certa quantidade de animação. Animações bobinhas, tá? Não se empolga não. Então você tinha o GIF, que era voltado mais para esquemas de internet. Hoje em dia a maioria das pessoas ela já tem banda larga, né? Já tem umas conexões aí com uma quantidade relativa. Então a maioria das pessoas já está usando o PNG quando quer alguma coisa transparente e o JPG mesmo para finalizar essas coisas. Então esses são alguns formatinhos que eu queria que você tivesse em mente, tá? De quando você estiver trabalhando aí, por exemplo, você finalizou um arquivo no Photoshop, é legal você entender isso aqui como funciona para quando você for salvar, né? Finalizar esse arquivo. Outra coisa bacana, calma, não fique louco porque a gente não começou a fazer as coisas no Photoshop ainda, tá? É que essas partes elas são realmente importantes. Outra coisa que a gente tem que ter em mente também é a quantidade de DPIs, né? A quantidade de pixels aí, a resolução da imagem que você está utilizando. Então o que acontece? Às vezes quando você cria um arquivo no Photoshop, você vai ter essa opção aqui, ó, Resolution,
Em Resolution você pode colocar o número que você quiser. Só que aí existe uma quantidade que é mais certa para a gente estar utilizando, e geralmente a gente fica nesses três números aqui. E aí o que acontece? Esses 300 dpi, de quando a gente coloca, ele na verdade são para imagens que a gente quer imprimir, tá? Quando você quiser imprimir alguma imagem, você usa esses 300 dpi. Então, quiser imprimir uma imagem, tá, com uma qualidade boa, você usa os 300 dpi, ele já consegue dar uma qualidade bacana para você. Os 150 dpi a gente usa para imagens que a gente quer imprimir, só que imagens um pouco maiores do que o normal. Por exemplo, 300 dpi você usa para imagens que você vai imprimir fotografias convencionais, sabe? Tamanhos 10:15, tamanhos 15:21, 13:8, tamanhos de fotografias aí, só que menores. O tamanho 150 você usa já para banners, para outdoors e tudo mais. E dependendo do tamanho, você pode até reduzir um pouco a quantidade de dpis, deixando aí 100, né? Ou às vezes até menos. 72 dpis, tá? Quando a gente cria aí uma imagem que a gente está utilizando, você tem a possibilidade, no caso de usar 72, para quando você está trabalhando para coisas para a internet. Então você vai fazer uma imagem para a internet, você usa 72. Se você for trabalhar também com vídeo, para alguma imagem que vai aparecer em algum trecho de vídeo, durante alguma parte do vídeo, você usa, no caso, essa opção de 72. Então, quando você for trabalhar com internet ou com vídeo, é 72. São essas três resoluções que eu acho legal você saber. Sinceramente, isso aqui é muito pessoal, isso aqui dá uma série de discussões, tem um monte de gente que tem outra quantidade de resolução que eles aconselham você estar utilizando. Eu uso esses três valores, tá? Eu geralmente fico nesses três valores, mas aí dependendo de para qual cliente você fizer, para qual empresa você trabalha, pode ser que eles te deem valores aí quebrados ou uma série de coisas, então é bom você seguir a regra. Porém, é sempre bom você saber esses três valores diferentes aí para que serve. Eu utilizo, e sinceramente nunca tive problema, mas aí vai de você. Se você quiser fazer pesquisas, procurar outros valores, ver o que vai funcionar melhor, aí você pode estar fazendo isso e ver o que vai ficar melhor para você, né? Última coisa antes da gente começar realmente a trabalhar com imagens, né, é o painel histórico. Eu queria te mostrar como funciona esse painel. Então eu vou abrir qualquer imagem que eu tenho aqui, tá, no Photoshop. Vou abrir essa mulher aqui. Essa mulher aqui que estava nos critérios lá de uma mulher tipo com um corpo meio fofinho, né, que não se encaixa no quesito modelo, e eu peguei ela para a gente mexer com o esquema de deixar ela um pouco mais magra. Então vamos dizer que eu quero trabalhar com histórico. O histórico está aqui, ó, do lado. Tem o histórico, eu posso clicar aqui, ó, deixar o cursor aqui embaixo e arrastar para baixo. E aí tem algumas coisas aqui. Por exemplo, eu tenho liquify.jpg, que é o nome da minha imagem, e embaixo está escrito Open. O histórico guarda tudo que eu fizer nesta imagem. Então eu tenho, por exemplo, Open, por quê? Porque esta imagem foi aberta no Photoshop. Aí vamos dizer que eu vim aqui e risquei a imagem, rabisquei 2 vezes. Olha aqui embaixo de Open, ficou escrito Brush Tool, que foi o que? Ele está dizendo para mim, ó, você usou a ferramenta Brush Tool uma vez, depois você usou de novo. Se eu quiser voltar, né, ao que era antes, eu posso simplesmente ir clicando nos estados que eu tenho aqui, ó, de Brush Tool, que é o que está selecionado, eu posso clicar nesse Brush Tool. E aí ele elimina aquele lado que eu tinha feito na direita e deixa só o que eu tinha feito na esquerda. Ah, se eu quiser voltar a imagem como ela era logo no início, você pode clicar aqui em Open. Você tem esse painel de histórico, né? Mas vamos dizer que você não queira. Eu acabei de fazer essa opção aqui, rabisquei um monte de vezes, ó, tem um monte de Brush Tool. E aí eu posso retroceder essas etapas pelo teclado, né, do computador mesmo. Então eu posso apertar Ctrl Z. Quando eu aperto Ctrl Z, o que ele faz para mim? Ele alterna, né, entre a última coisa que eu fiz e a penúltima. Deixa eu só fazer alguma coisa mais significativa aqui para você ter uma ideia. Eu vou pintar aqui de preto, eu vou selecionar uma outra cor, pintar aqui de vermelho, vou selecionar aqui, vou pintar de azul. Pronto, você vai ver que aqui agora no painel ficou Open, aí eu fiz a seleção, pintei, tirei a seleção de Select, fiz uma nova seleção, pintei, tirei a seleção. Fiz a seleção, pintei, tirei a seleção. Então você tem esses caras.
Se eu apertar aqui, ó, Ctrl Alt Z, eu vou voltando. Olha o painel de histórico aqui, ó. Ctrl Alt Z vai voltando etapa por etapa. Ctrl Shift Z vai passando as etapas. Eu falei para você, na verdade, que tinha o Ctrl Z, mas eu acho que eles tiraram isso. Sinceramente, eu não estou achando no painel, não sei, se eu posso estar errado, me perdoe. Mas antigamente, quando a gente apertava Ctrl Z, o Ctrl Z fazia isso aqui. Ele ia para o penúltimo estado do histórico e para o último. Então ficava Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Tá? Para isso que servia. Mas para você ir voltando, isso aí sempre foi Ctrl Alt Z. Você vai voltando as etapas do histórico. Ctrl Shift Z, você vai avançando. Eu até comentei com você que nas opções de preferências, né, você tinha a opção aqui, ó, cadê? Performance. Em Performance você tinha History States, que são estados do histórico, 1000. Então quer dizer esse 1000. Quer dizer que aqui ó, eu posso fazer um monte de modificações aqui na minha imagem, tá? Eu estou trabalhando, está vendo que o histórico está aumentando de tamanho assim consideravelmente, ó. Ficou uma barra. E aí ele vai continuar gravando tudo que eu fizer nessa imagem até quando chegar na lista de número 1000. E aí já não vai ter mais Ctrl Z, tá? Então aquele 1000 serve com relação a isso. Ele guarda a quantidade de coisas que você altera na imagem. Esse é o painel de histórico. Eu só queria que você conhecesse um pouquinho dele, tá? Eu geralmente utilizo muito Ctrl Alt Z, Ctrl Shift Z. Mas é legal você conhecer o painel histórico e saber o que ele faz. Outra coisa que é bastante importante na hora de você estar usando o Photoshop em geral é você saber como você criar um arquivo zerado, né? Muitas vezes a gente não trabalha simplesmente arrastando imagens ou fazendo essa coisa de colocar imagem, colocar imagem, colocar imagem. Às vezes a gente precisa criar um arquivo com alguns valores para que em cima desses valores a gente possa estar fazendo a nossa montagem, a nossa composição, a nossa manipulação. Então eu queria te mostrar como é que você cria um arquivo em branco, né? Vou vir aqui ó, em File, quando eu coloco File eu tenho a opção New, que é novo no caso. Aqui eu tenho algumas opções como novo, eu posso colocar o nome que eu quiser. Meu arquivo vazio, por exemplo. Aqui eu tenho Preset, são alguns presets que eu posso estar utilizando aqui dentro, tá, do programa mesmo. Algumas opções como, por exemplo, se eu quiser criar algum arquivo para a internet, ou se eu quiser estar criando para tablets e smartphones, se eu quiser estar utilizando algumas opções também, como vídeo, né, filmes e vídeos e tal. Aqui embaixo eu tenho largura e altura. Então por aqui, tá, eu estou com essas medidas porque geralmente eu faço alguma coisa para vídeo. Mas geralmente eu trabalho aqui ó, pela medida de centímetros. Clicando aqui do lado de Width, sempre troca primeiro a medida que você quer trabalhar. Então se você vai trabalhar para alguma coisa em impressão, a gente trabalha sempre em milímetros e centímetros. Então eu vou colocar, por exemplo, centímetros. Primeira coisa que você faz é colocar a medida. E depois de colocar a medida, aí sim, tá? Você coloca, no caso, aí a medida em si. Então sempre coloca qual tipo de medida que você vai estar utilizando, né? As unidades de medida, e depois coloca qual é o valor. Então vamos dizer que eu quero fazer um arquivo de 15 centímetros de largura, tá? Width é largura. E o weight aqui é a altura. Então eu vou colocar 10 centímetros. Aqui é aquela questão que eu te falei de resolução. Então você precisa saber direcionar. Vamos dizer que eu queira criar um arquivo para que ele seja impresso e ele seja impresso com qualidade. Então em Resolution eu tenho aqui, antes de mais nada, vou colocar qual é a unidade que eu quero, tá? Se é pixel por polegada ou pixel por centímetro. Se for alguma coisa sempre para imprimir e esse tipo de coisa, trabalha por pixels por inch, que é a opção de pixel por polegada. Eu posso colocar Resolution 300, por exemplo. Aqui embaixo eu tenho Color Mode, são os tipos de cores que eu quero utilizar. Então você tem as opções como RGB Color, né, que são as opções de RGB, cores voltadas para monitores, para televisores e tal. E CMYK, que são as opções aqui para quando você quer imprimir. Eu vou deixar RGB mesmo, que isso é só um exemplo. Do lado aqui do tipo de cor, né, ou do seu modo de cor, você tem a taxa de bits que você quer utilizar. O convencionalzão mesmo é 8. Aqui você tem algumas opções como Background Contents. Você pode clicar e escolher qual a cor do background, qual a cor do fundo. Então você tem branco, você tem Background Color. Quando você coloca Background Color, você tem esse quadradinho. Clica nele que vai abrir essa tela e você pode escolher alguma cor específica, dá um OK e essa cor já aparece aqui. Eu geralmente trabalho com Transparent, né, que é a opção de transparência.
ou seja, é melhor para trabalhar para mim, mas você pode colocar qualquer um que você quiser. Aqui embaixo eu tenho Advanced, que são as opções avançadas. Quando eu clico, eu abro algumas opções, como perfis de cores que eu queira trabalhar, e o famoso Pixel Aspect Ratio, muito usado para questões de vídeo. Quando você trabalha com vídeo, aí sim você entra em parafuso com isso aqui. Se bem que depois do HD e Full HD, a gente sempre deixa Square Pixels. Mas quando a gente trabalha com imagens, tá? Sempre utilize o Square Pixel. Perfis de cores são muito relativos, depende muito de onde você vai imprimir, se vai ter compatibilidade e tal. Mas o basicão mesmo você pode deixar esse sRGB, blá blá blá, toda essa numeração. Dei um OK, pronto, criei um arquivo zerado que por padrão você vai ver aqui, ó, por eu ter escolhido transparente, ele tem a Layer 1, que é a minha camada número 1. A partir disso eu posso começar a trabalhar. Então uma vez que eu já escolhi, tá, o tamanho desse arquivo, eu posso arrastar as imagens para cá e começar a trabalhar, criando montagens, fazendo manipulações, digitando textos e trabalhando aqui. Uma maneira legal, né, de você começar. Eu geralmente sempre começo assim, quando eu faço manipulações aí, composições, né, de imagens e tal, para álbuns de casamento, para qualquer coisa que seja, eu geralmente crio um arquivo zerado, né, um arquivo vazio, e em cima dele eu começo a inserir as informações que eu preciso.